Bom dia a todos e todas. Muito bom dia mesmo. Obrigada pela presença. Eu sou a Sandra Martinelli, sou a presidente executiva aqui da ABA e gostaria de realmente desejar um bom dia a vocês que acompanham esse evento, que é o primeiro evento do calendário de eventos da ABA deste ano. O ABA SX SW Insights by GoEd apresentará os principais insights e tendências da segunda edição exclusivamente virtual do SX-SW. Eu passo agora a palavra para a Nilcina Tropadi, que é a presidente da ABA e cofundadora e vice-presidente da Arca Mais, que fará a abertura oficial deste evento. Por favor, Nel. Oi, Sandra, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Estou muito feliz de ver que temos bastante gente conectada aí para acompanhar o nosso evento de hoje, né? Então, bem-vindos ao ABA SX-SW de 2021, by GoEd, nosso evento que apresenta o melhor do mais importante festival de inovação do mundo, que nesse ano aconteceu também de forma virtual aí entre os dias 16 e 20 de março. Antes de seguirmos com o evento, eu gostaria de fazer algumas questões aqui, de pontuar algumas questões aqui para vocês. Por que o SX-SW é tão importante para anunciantes a ponto de ser tema de um evento específico da ABA? Por que anualmente tantos profissionais de marketing e inovação vão a Austin? E a gente espera que as coisas estejam normalizadas ou o ano que vem, para que o evento volte a ser presencial, porque eu nunca estive num evento presencial, mas o que sei de vários colegas que estiveram, que faz muita diferença quando se é presencial. E o que levou muitos desses anunciantes a assistir a versão online do festival esse ano, por alguns dias aí de festival puramente online? As respostas nós teremos ao longo do evento, nessa manhã. A curadoria da GoEd, nosso parceiro de conteúdo, trará alguns insights poderosos para entender a rede de temas que formam o SX-SW e seu impacto na comunicação e no marketing. Esses anos tão atípicos e imprevisíveis como os que nós estamos vivendo, a narrativa serve como uma bússola para nos guiar em cenários de tanta incerteza. Além disso, a apresentação passa por grandes temas do ano nos campos do conhecimento que, de uma forma ou de outra, impactam o nosso trabalho. Veremos cases, quotes dos principais palestrantes, inovações e provocações fundamentais para nos manter conectados com as demandas dos nossos tempos. Depois da apresentação da GoEd, teremos ainda 2 painéis com marcas e líderes criativos que participaram desta versão do SX-SW. Eles nos contarão de que forma os ensinamentos do festival podem ser aplicados no dia a dia do marketing e vão destacar seus grandes takeaways. Eu espero de verdade que vocês gostem do evento e eu devolvo aqui a palavra a Sandra Martinelli. Sandra, the floor is yours. Obrigada, Nilcena, obrigada pelas suas palavras. E antes de chamar o nosso primeiro painel, nós queremos dizer um super muito obrigado para os nossos parceiros estratégicos de 2021, que mesmo nas dificuldades, né, meu pessoal, deste ano, não nos abandonaram. São eles: Bradesco, Comscore, Eletromídia, Facebook, FSB Comunicação, Google, JCDecaux, Cantar, Liu Lara, Ótima, Predicta, Rede Globo, Wall Ed Lab e Verizon Media. Quero agradecer também aos nossos parceiros de mídia, que nos ajudam na divulgação dos eventos e conteúdos da ABA. São eles: Ed News, Audio Ed, Alfa FM, grandes nomes da propaganda, Grupo Mix, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil FM, Plurale, Propmark, Rádio CBN, Record News e Top FM. E aos apoiadores das nossas iniciativas. São eles: Amelie, Croma, Crozon, GoEd Media e The Group. Nós convidamos agora vocês para assistirem
o nosso filme institucional da nossa campanha, a nova campanha da aba O Futuro Passa Por Aqui, criada pela nossa agência Liu Lara. Para alguns, o futuro inspira medo. Para outros, o futuro inspira. É na direção dele que caminham, movidos por ideias e ideais. Impulsionam negócios, transformam a sociedade e uns aos outros. Vão juntos, porque sabem que é o único jeito de ir. Sorte das marcas que têm profissionais que pensam assim. Eles e elas se reúnem na aba. Faça parte da aba. O futuro passa por aqui. É isso mesmo. Hoje o nosso tema aqui é inspiração. Nós queremos agradecer também aos painelistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje conosco, compartilhando 2 dos seus principais ativos, como eu gosto de mencionar, o seu tempo e o seu conhecimento. Muito obrigada. Um agradecimento especial ao amigo José Saad, Head de Insights da GoEd Media, parceiro da aba já há muitos anos, que nos apoiou nesta curadoria e estará aqui comigo fazendo a condução desse evento. Eu solicito a todos, os moderadores e painelistas, que cumpram os seus prazos de apresentação e de moderação e de debate que nós combinamos previamente, para que nós possamos entregar este evento dentro do prazo combinado com os nossos convidados. Pontualidade é um valor da aba. Eu peço que enviem suas perguntas no chat, que já está aberto, e que deixem seus microfones mutados. Agora nós vamos iniciar, finalmente, o nosso evento, convidando José Saad Neto, amigo e co-curador deste evento, Head de Insights da GoEd Media, que nos trará os nomes, ideias, projetos, insights e etc., que pautaram o Festival SX-SW deste ano. Saad, com você. Muito obrigado, Sandra, Neucina e a aba por esse espaço e essa parceria. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Saad, Head de Insights da GoEd, sou jornalista, pesquisador no grupo Com Mais, da ECA USP, e Head de Insights da GoEd, uma rede de curadoria de conhecimento na área de criatividade e media marketing, formada aí por jornalistas, designers e pesquisadores que olham para os festivais para traçar uma narrativa de como as tendências e os movimentos transformam a relação entre marcas e pessoas. Hoje eu quero fazer um agradecimento mais especial do que normalmente eu faço, e mais sincero ainda do que normalmente eu faço, porque a gente sabe que o tempo em frente à tela gera esgotamento, que está todo mundo muito esgotado de passar esse tempo em frente às telas, que o momento de mundo, de país e nas vidas de todo mundo é muito delicado, e isso torna ainda mais especial esse momento da gente estar junto aqui. Eu, a aba e meus colegas painelistas e debatedores esperamos sinceramente que esse início de manhã possa trazer inspiração, conforto e, especialmente, um olhar mais otimista para um futuro que a gente pode construir. Dito isso, feito esse disclaimer, eu vou compartilhar minha tela com vocês para começar a apresentação desse ano do South by Southwest, que tem um oferecimento do UOL, o nosso parceiro na curadoria desse projeto, parceiro da GoEd, parceiro da aba. E essa apresentação, ela acontece a partir de uma curadoria que a GoEd fez e faz já desde há pelo menos 5 anos, no South by Southwest, que é o principal festival de inovação do mundo. Esse ano aconteceu de forma virtual pela primeira vez desde que foi criado, em 1987, um mosaico de temas que ultrapassam aí a casa dos 140, a partir de 250 palestras e 120 horas de conteúdo.
que serviram para a gente entender não só inovações tecnológicas ou inovações no campo do entretenimento, da música, do empreendedorismo, que já são campos nativos do South by Southwest, mas serviram também para a gente poder enxergar a responsabilidade e a necessidade de ações das marcas e dos grupos de mídia e das empresas de tecnologia, para que o futuro que a gente quer seja saudável e seja possível. Mais do que a inventividade tecnológica, o South by Southwest desse ano fez uma provocação para que todos nós possamos, a partir de uma ação coletiva, construir esse futuro melhor. A partir desse mosaico de palestras, temas e horas de conteúdo, a GoEd chegou aos 3 pilares que permearam a agenda do South by Southwest desse ano, a partir da curadoria em toda essa agenda, esse programa. O primeiro pilar é o que a gente está chamando aqui de éticas das tecnologias e dos programadores das tecnologias. Uma responsabilidade cada vez maior de quem cria e programa soluções de tecnologia, tendo em vista o impacto que essas soluções têm nos rumos do planeta, tanto positivos quanto negativos. A gente tem aqui, dentro desse pilar, uma influência muito grande sobre um debate que muitas vezes passa à margem do nosso campo da comunicação, da mídia e do marketing, que é o que acontece na arquitetura, na construção da arquitetura da internet, da infraestrutura. Por exemplo, agora, implementação do 5G. Esse pilar ganhou uma voz muito potente na voz do Yuval Harari, um dos principais pensadores do nosso tempo, que fez uma provocação muito grande. Ele disse o seguinte: pense em como os líderes mais autoritários do mundo, hoje, usariam a solução de tecnologia que você cria. Dessa forma, esse tema foi um pilar central do South by Southwest desse ano e se mostra aqui, nessa curadoria da GoEd, como um protagonismo muito grande, ainda bem, num caminho que é muito inevitável para se discutir isso. O segundo pilar é o que a gente está chamando de exponencialidade cultural. Aqui, a gente vê uma maturidade do tema da social media, das plataformas sociais conectadas, para um momento em que essas plataformas consolidadas, a partir do conteúdo gerado ali dentro dessas ambiências digitais, são capazes de moldar a cultura contemporânea, moldar comportamento, moldar consumo, moldar movimentos sociais e moldar a forma como as marcas precisam e devem se conectar a uma sociedade que se transforma culturalmente na velocidade do digital, na velocidade exponencial. O terceiro pilar é a saúde e como esse tema foi, esse ano, transversal no South by Southwest. Impulsionado aí, obviamente, pelo momento, pela Covid-19, houve um debate muito grande sobre o avanço da telemedicina, um protagonismo das chamadas health techs, as empresas nativas digitais que oferecem soluções de saúde, mas também despertou aqui uma luz amarela sobre desigualdade digital e o impacto dessa desigualdade na inclusão de determinadas parcelas da população nos serviços de saúde. Esses 3 pilares permearam a agenda do South by Southwest no sentido de nos mostrar que é possível construir futuros melhores. Mas que, para isso, nesse momento, a gente precisa tanto tomar algumas decisões que são mais difíceis, quanto assumir uma responsabilidade que temos na construção desses futuros, tanto enquanto sociedade, quanto enquanto negócios, quanto empresas, e, principalmente, agir guiados pelo pós-propósito, que é muito mais ação do que só intenção de promover projetos positivos, e a empatia. A importante, inevitável e sempre protagonista capacidade que a gente precisa ter, se colocar no lugar do outro para construir esses futuros possíveis. A partir disso, a GoEd mapeou 3 grandes debates desse ano no South by Southwest. O primeiro deles é a interdependência entre ciência, tecnologia e política. 3 campos que, em muitos momentos, são tratados de forma isolada, ao longo do último ano, mostraram que são muito conectados. Diversos avanços tecnológicos aceleram as descobertas da ciência,
aceleraram a descoberta da vacina da Covid-19. No entanto, contextos políticos desfavoráveis podem adiar essa evolução. E o South by Southwest fez essa provocação. Nós temos um contexto tecnológico de inovação nunca antes tão favorável para que a gente possa vencer essa pandemia. Mas contextos políticos negacionistas, conspiratórios, podem e vão atrapalhar essa evolução com impactos muito sérios na sociedade e na economia. A provocação também vem no sentido de que a ciência tem o desafio de tornar suas descobertas mais acessíveis, mais compreensíveis e mais escaláveis, apostando no storytelling. E quem aposta no storytelling faz isso muito bem, é um dos principais pensadores da nossa contemporaneidade, o Yuval Harari, best-seller, autor de Homo Deus, de Sapient, e de outros tantos artigos e pesquisas científicas que analisam o impacto da tecnologia na nossa sociedade e na nossa economia. E o Harari, ele falou que nunca antes na história estivemos tão bem equipados para lidar com uma pandemia como essa. Se não fizermos, é por falta de sabedoria política e ausência de sabedoria. É importante olhar para esse pensador, para a forma como ele enxerga o mundo e conectar com muitos dos desafios que temos hoje em diversos países e, inclusive, e de forma muito latente no Brasil. O segundo debate do ano, e que fica muito forte na agenda do South by Southwest, é a questão da regulação tecnológica. Instituições políticas e reguladoras não estão avançando e se modernizando na mesma velocidade dos avanços tecnológicos. E sem conhecimento técnico para regular e legislar sobre, recai, então, sobre muitas associações e sobre a própria iniciativa privada, o protagonismo e a função de criar certas regulações para os avanços tecnológicos. Parcerias entre empresas, instituições públicas, promovem avanços como a GDPR e como a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. No entanto, a capacidade de modernização de conhecimento no campo político não está acompanhando, obviamente, a evolução tecnológica, e isso se coloca como um grande desafio e foi um dos grandes debates do ano. Quem vocalizou esse debate de forma muito gritante foi a Amy Webb. Ela é futurista, fundadora do Future Today Institute, um instituto que faz cenários preditivos, né, mostra cenários de futuro, e ela analisou e disse que até agora, pelo menos na maior parte do mundo, são as empresas privadas e as organizações sociais que estão exercendo o poder de regulamentar as tecnologias, o que é um problema, porque os legisladores, obviamente, como representantes da sociedade civil, precisam avançar nesse sentido. O terceiro grande debate do ano passa pela cultura de representatividade. Dentro desse tema, um fortalecimento necessário e muito otimista da pauta da diversidade, da agenda antirracista e dos combates aos estereótipos, convergindo para um momento em que isso deixa de ser desafio e passa a ser solução social, de negócio e solução política. Evoluímos das agendas desses temas que andam isoladas para o fortalecimento de uma cultura de representatividade, onde empresas, organizações e sociedade desenvolvem políticas com metas para que isso seja cumprido. Contextos políticos, como a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, um gabinete de comunicação prioritariamente feminino e uma agenda muito mais avançada e otimista do que a anterior, e governança corporativa dentro das empresas que criam campos de ação reais para fomentar essa cultura da diversidade. Diversidade é solução, ela não é desafio, é solução, inclusive, para o processo de inovação. E quem deu muita voz para esse tema foi a Stacey Abrams. Ela é líder política, escritora, ativista, e ela falou que temos a obrigação de nos declarar capazes na posição de mulher negra e ativista. Ela diz que não só por aqueles que se parecem conosco, mas também para não corroborar com a criação de falsas narrativas. A Stacey,
Ela foi cogitada, inclusive, para ser candidata a vice-presidente na chapa do Obama, na vaga que foi da Kamala Harris. É uma líder política e uma ativista brilhante, que tem um papel muito forte e protagonista hoje no cenário norte-americano. A partir desses 3 grandes debates do ano, a GOED mapeou 6 campos de movimentos e tendências do South by Southwest desse ano. São eles: a You of Things, a internet que sai dos objetos e a partir da hiperconectividade gruda nos nossos próprios corpos; a Low Touch Economy, uma economia do pouco contato impulsionada pela pandemia e que reconfigura o varejo; a infodemia e o desafio que se tem hoje em combater a desinformação e o quanto a desinformação é ameaça a regimes democráticos; cultura de comunidades, com as plataformas sociais esparramando um conteúdo para muito além do seu campo de atuação, influenciando a cultura; economia circular, com protagonismo de temas como reciclagem, reutilização e otimização de materiais no processo industrial; e realidades mistas, a potência das tecnologias para criar experiências que vão muito além do nosso campo real. Por conta do nosso tempo, eu vou mostrar para vocês 3 dessas tendências. A primeira delas é a You of Things, a internet das pessoas. Nesse campo que a gente tem, é a internet e a conexão à internet saindo do smartphone, do computador e dos objetos conectados e grudando no nosso próprio corpo. É como se nós, pessoas, passássemos a ser a internet. Essa expressão foi lançada e destacada no South by Southwest esse ano pela MWeb, na divulgação do Tech Trends Report, e ela é uma evolução da internet das coisas, conectando os nossos corpos à internet e ampliando a coleta de dados e biodados. A inteligência artificial ganha maturidade e se firma como uma tecnologia cada vez mais capaz também de detectar e reproduzir emoções. E nesse campo, obviamente, com mais interfaces coletando os nossos dados, o debate sobre privacidade também ganha novos contornos, preocupantes, dando mais poder às big techs, mas também criando um campo de possíveis soluções muito interessantes, principalmente no segmento de saúde. A You of Things, ela acontece a partir do seguinte contexto: do entendimento que o nosso corpo é um corpo de dados, e do contexto de body datafication, que a partir do momento que existe o entendimento que o nosso corpo é uma fonte inesgotável de dados, esse corpo passa a ser escaneado por relógios conectados, adesivos que vão monitorar a nossa performance esportiva ou nos ajudar a dormir melhor. E a partir dessa coleta, cria-se, então, o que a gente chama aqui de body platformization, que é transformar esses dados em soluções de saúde, em soluções de vida, que nos acompanhem enquanto plataforma numa jornada cada vez mais fragmentada. Ainda é difícil materializar a You of Things e essa internet das pessoas, porque ela é um campo, é uma tendência que está em evolução. Mas quando a gente traz isso para o universo do marketing, das marcas, dos anunciantes, a gente vê aqui mais espaço, não só para uma coleta de dados que inevitavelmente vai acontecer e traz questões de privacidade muito latentes, mas também como espaços de mídia que se criam para a relação com as pessoas e que vão exigir, obviamente, novas orientações, novas soluções e novas formas de se conectar. Para a gente materializar um pouco essa You of Things, a GOED traz uma empresa chamada NextMind, dos Estados Unidos, e que desenvolveu pequenos objetos acoplados à pele ou acoplados aqui à cabeça e que podem, dessa forma, transformar o corpo num corpo conectado à web, sem a necessidade de fio, orientando com a força do pensamento decisões, como a gente vê nesse case a seguir.
O NextMind, ele é um objeto conectado que mostra aí de que forma essa hiperconectividade vai grudar no nosso corpo e vai transformar o corpo nos corpos conectados. Algumas marcas, como o Gatorade, já estão trabalhando nesse campo. O Gatorade desenvolveu um adesivo conectado à pele que mede a performance dos atletas e aponta que tipo de bebida é melhor para cada um, baseado nos seus biodados. Então, tem campos de inovação da You of Things acontecendo já no universo corporativo. O próximo tema, a segunda tendência que eu vou apresentar para vocês, é a cultura de comunidades e que molda o futuro das relações entre marcas e pessoas. Nesse contexto, o vídeo é impulsionado ainda mais pelas ambiências digitais, a liquidez e a potência do vídeo é um formato que engaja, gera empatia, isso não é novidade, e o South by Southwest desse ano destacou muito de que forma o vídeo gerado e os conteúdos gerados pelos próprios usuários vão moldando a cultura. Os agrupamentos foram destacados dentro dessa tendência, comunidades e microcomunidades que dão um destaque muito grande para a influência digital, para a figura dos influenciadores, puxando também uma série de inovações e desafiando o campo do marketing e da mídia. E a força das plataformas foi um ano muito forte para o TikTok. O TikTok teve um protagonismo grande dentro do festival esse ano, a partir do momento em que o conteúdo, a potência do conteúdo gerado ali dentro daquele ambiente tem uma força propulsora muito grande. Essa cultura da comunidade, ela se materializa em 3 pontos principais. O primeiro deles é na economia dos creators, né? A potência dos ambientes dos criadores de conteúdo hoje molda a cultura e desafia a lógica da distribuição de mídia. O D2C, as estratégias, então, voltadas diretas para essa comunidade passam a fazer parte da agenda do marketing, e esse pilar que a gente chama aqui, a partir de um estudo da Dentsu apresentado no festival, We Better Than Me, é uma força da linguagem coletiva e virtual moldando essas comunidades. Isso aqui nos leva para um contexto em que o conteúdo ele fica e precisa, o conteúdo de marca, ser mais inteligente, ser mais automatizado, orientado por dados, para que de fato se conecte nesse contexto das comunidades e cria um campo de valor digital, valor dos produtos que não podem ser apalpados, que não são físicos, não são materializados. Nesse campo surgem novas moedas virtuais, uma delas destacada no South by Southwest são os NFTs, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nos tokens não fungíveis, uma nova moeda virtual que está sendo utilizada no contexto do blockchain, nos ambientes digitais, para comercializar produtos exclusivamente digitais. Quem faz isso é a NBA, uma marca, a Liga de Basquete Norte-Americano, que trabalha no contexto das culturas de comunidades de forma muito madura, tendo uma visão de que a experiência que acontece nas arenas dos ginásios precisa ser escalada, precisa ser ampliada, e então a NBA criou nesse ano um projeto chamado Top Shot, por meio do qual ela comercializa virtualmente, digitalmente, figurinhas digitais, com momentos exclusivos dos ídolos, via NFTs, via blockchain. É um projeto super inovador que desafia a lógica da relação comercial entre marcas e pessoas e que aponta para um futuro onde esse valor digital pode, inclusive, superar o valor do que é físico. The NBA has made it to the blockchain. Featuring the top superstars, the elite rookies, and the role players that made your favorite team tick.
Collect the defining moments from the NBA season and build a collection of moments from the players you love. Signature moves, game-winning shots, jaw-dropping blocks, unbelievable jump-out-of-your-seat plays. Introducing Moments, next-level NBA collectibles that celebrate the most epic highlights from the most incredible athletes as they happen. Moments bring together on-court video, heroic action shots, and distinct artwork for each rarity tier. Every moment is unique, individually numbered, and with ownership guaranteed by the blockchain. Hoop heads can deep dive in further. Each collectible includes detailed player stats, a comprehensive box score, and a highlight description. When you build your NBA Top Shot collection, you get to own your moments and show off the highlights that matter. NBA Top Shot has 4 collectible tiers to suit your fandom. Common tier moments are the most readily available, allowing you to collect your favorite plays. They have open edition sizes, meaning moments will continue to be minted until the moment is retired. The CC next to a common moment indicates the current circulating count of that moment and suggests more of these moments may be minted in the future. Rare tier moments are more valuable and come in limited edition runs. LE denotes a limited edition moment where no more can ever be minted, making your moment rarer and more valuable. Rare tiers feature upgraded artwork over common tier moments. Legendary tier moments are reserved for only the most epic moments, featuring enhanced designs and smaller edition sizes. These highly sought after moments are for the true collectors and mega fans. Platinum Ice and Genesis are ultimate tier moments. They are the rarest and most valuable of all Top Shot moments. These ultra scarce collectibles feature custom artwork and edition sizes of 3 or less. Ultimate tier moments carry the maximum credit. Each moment is marked at creation with a unique serial number, with the rarity and ownership protected and guaranteed by the blockchain, making them as unique as physical memorabilia. When you own serial number 1 of 49 of a legendary LeBron James dunk, you're the only person in the world who does, unless you choose to trade or sell that moment to another collector. Lower serial numbers are more valuable, but also look out for serial numbers matching the player's jersey. They're special and coveted too. NBA Top Shot is an officially licensed collectible of the NBA and the NBPA, with the history of each moment verified forever on-chain. Moments are available in packs or to buy in the marketplace. Get in the game at www.nbatopshot.com. Esse é um projeto super inovador, ele sinaliza aí um novo campo de relação comercial via moedas virtuais. Existe um debate se os NFTs são uma bolha, não são uma bolha, ela chegou aí quase a estourar praticamente, mas o fato é que esse é um tema que está atraindo não só investimentos, como olhares de marcas grandes para estabelecer essas novas formas de relação virtual. O terceiro movimento e tendência é o último aqui dessa minha parte da apresentação, daqueles 6 movimentos da apresentação completa, estou mostrando 3 para vocês, é a economia circular. Um tema que ganhou um protagonismo muito grande nos 2 últimos anos e que o South by Southwest trouxe esse ano com destaque na agenda como pilares que moldam uma certa nova sustentabilidade. Nessa economia do circular, as marcas e as empresas são guiadas por modelos regenerativos, que mantêm componentes em todo o seu processo fabril no mais alto nível de utilização. O consumo consciente e mais consciente, com consumidores valorizando, inclusive, as marcas que se guiam por essas orientações, pautam essa agenda também, assim como a maturidade dos programas de governança corporativa, com a intersecção das práticas corporativas com a economia circular, com as questões éticas corporativas e que trazem esse campo, então, para o protagonismo. Para materializar de forma muito rápida a potência da economia circular guiada para o consumo, uma pesquisa chamada Global Index, realizada com 8.000 usuários de internet de 7 diferentes países e mostrada no South by, mostra que nos próximos meses os consumidores esperam 60% quase reduzir o desperdício de comida, 46% comprar mais de marcas eco-friendly e sustentáveis, 41% reutilizar mais produtos e materiais sempre que for possível, e o último número aqui, passei.
Para a gente materializar esse projeto, esse tema, esse movimento da economia circular, eu trago um projeto que foi destacado pela Adidas, lançado há 5 anos e que chega na marca de 30 milhões de tênis de uma coleção produzidos a partir de plástico reciclado dos oceanos. A gente traz esse projeto na curadoria, primeiro para mostrar que a economia circular ela faz parte do pós-propósito, a era formada por mais ação do que intenção. Dessa forma, os projetos da economia circular, eles precisam ter vida longa para fazer sentido. Esse é um projeto que foi lançado há 5 anos. Agora ele tem resultados mais concretos para mostrar. Economia circular precisa ser um investimento de sempre, de longo prazo, e não um projeto pontual para se fazer release. O que mostra a Adidas nesse projeto, muito incrível, com resultados palpáveis para mostrar e traz esse tema com uma relevância enorme para o universo corporativo. Plastic is everywhere. It scaled our highest mountains. It swims in our deepest waters. It hides in our food, our drink, and now it's in our bodies. It's choking our oceans, where 70% of our oxygen comes from. It's one of the biggest threats we face. But it's not too late. We've started to turn things around. In collaboration with Parley for the Oceans, we're intercepting plastic waste on beaches, coastal communities and shorelines, preventing it from polluting our oceans, then cleaning it, shredding it, melting it and transforming it into 100% recycled yarn. With this, in 2015, something remarkable was created, a shoe made with Parley Ocean plastic. Every movement needs flags, needs symbols. For us, that's exactly what this first product we created with Adidas was. It's a symbol of change. It shows a new mindset. Since unveiling the shoe at the UN, we've made more than 30 million pairs of these shoes and turned millions of pieces of plastic waste into all kinds of performance gear. And you can expect more innovation to come. With Parley, we're entering a new era where we collaborate with nature, exploring technologies that build on plant-based cells and proteins, materials that can return to nature in a regenerative loop. It's essential that we reinvent and redefine the way we live on this planet, that we inspire and mobilize the next generation of creators with events like Run for the Oceans and education through Parley Ocean School, because only together is real change possible. Plastic waste is a problem. Innovation is our solution. Join the fight to help end plastic waste. Esse projeto que representa bem o que a gente está chamando aqui de economia circular. Daqueles 6 temas, então, daqueles 6 movimentos e tendências, eu mostrei 3 para vocês. Mostrei também aqui os 3 grandes debates do ano, fomentados aí principalmente no campo da ciência, da tecnologia, da cultura de representatividade. Mostrei também que vocês puderam notar que esse South by Southwest ele foi muito menos a revelação e a invenção tecnológica e muito mais de que forma a tecnologia está transformando as relações e de que forma a inovação e as novas práticas de governança corporativa podem criar, de fato, um futuro possível ou cenários de futuros possíveis. Muito se questiona sobre o porquê tantos profissionais de marketing, comunicação e mídia vão até Austin todo ano para participar desse evento, porque o South by Southwest ele é um retrato contemporâneo, ele é um retrato da sociedade hoje, com todas as suas dores, desafios, mas principalmente com a capacidade que essa sociedade civil e econômica organizada tem de promover transformações com impactos positivos. Ele passa por campos como a educação e o futuro da educação, o entretenimento sendo transformado pelo conteúdo imersivo, a política guiada e se conectada por causas sociais, ou pelo menos deveria ser assim em todos os lugares, a sociedade se transformando e tendo mais voz ativa, o consumo, a saúde, a mobilidade e tantos outros campos que são diferentes, mas no fim do dia são todos interfaces sociais. E quem responde por essas interfaces sociais somos nós, profissionais de marketing, de comunicação, de mídia.
E por isso esse festival é tão importante, esse mosaico de temas é tão conectado de fato à contemporaneidade e a nossa responsabilidade é tão grande na criação dessas interfaces éticas, responsáveis, que possam criar futuros possíveis. Para fechar a apresentação, eu deixo uma mensagem muito positiva, um takeaway do ano no South by Southwest, da M-Web, uma futurista do South by Southwest, e que mostra que a nossa ação coletiva é o que de fato pode construir hoje um cenário otimista, um cenário de futuro. Para quem quiser ter acesso... Opa, desculpa, ainda tem mais um slide. Esse mosaico de retrato contemporâneo, ele mostra a importância de uma consciência coletiva para entendermos que fazemos parte de um ecossistema único, um ecossistema que precisa ser gerido com responsabilidade a partir de uma consciência ética para uma sociedade que é hiperconectada e que essa hiperconectividade precisa, de fato, promover a inclusão. Agora sim, a mensagem da M-Web sobre os futuros possíveis que eu falei lá no início da apresentação, seja aspiracional sobre o futuro, mesmo que ele possa parecer assustador. Hoje, o panorama mais otimista que a gente tem é a nossa ação coletiva, a nossa força coletiva. Para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, aqui está um QR Code, basta apontar a câmera do celular aí para esse QR Code, para ter acesso ao conteúdo, acesso ao white paper completo da GoEd. Dando seguimento, então, ao evento, eu não vou retomar toda a apresentação por conta do respeito aí ao horário também, mas dando seguimento, a gente vai para o segundo painel, que traz nomes super legais, que participaram do South by Southwest desse ano, e que vão mostrar o poder da inovação para tempos complexos. A partir da participação da Ana Teixeira, que é Head de Pesquisa e Inovação da L'Oréal, do Denis Onish, que é gerente sênior de mídia da Stellantis e também presidente do comitê de mídia da ABA, e do Rodrigo Carvalho, que é diretor de inovação da ID. Manu, acho que você está com seu áudio aberto, se você puder fechar. Fechou, obrigado. E para moderar esse primeiro painel, que vai ser um podcast ao vivo, a Carol Braga, que lidera a área de planejamento e insights do UOL. Carol, com você. Bom dia, pessoal. Obrigada, Saad. Pessoal, só uma coisa. A Ana parece que está com um problema de áudio, ela não está conseguindo ouvir o painel. Então, como ela é uma das nossas panelistas, se alguém da aba puder auxiliar aqui ela para poder me escutar, seria uma boa ideia. Bom dia. Obrigada, Sandra, Neucina, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está escutando agora. Espero que estejam todos bem aí com saúde. Saad, parabéns para você e todo o time da GoEd pelo trabalho impecável. Eu queria saber se a Ana tá com a gente aí agora para a gente poder apresentar os panelistas. Carol, nós estamos solicitando a Ana que saia e entre de novo, estamos dando aqui o suporte, tá bom? Nós Combinado. Eu vou esperar uns minutinhos então, tá, Sandra, para a gente conseguir falar com ela também. Pode ser? Tá bom. Ou se você preferir, você pode dar início e quando ela entrar, nós avisamos e aí você fala dela. Que tal? Combinado, assim a gente não perde tanto tempo também, né? Então, obrigada pela compreensão. Imagina, obrigada a vocês, gente. Então, vamos lá, é um prazer aqui estar com vocês. A Ana deve estar entrando daqui a pouco, é a Ana Teixeira, Head of Research Innovation da L'Oréal. Estamos também com o Denis Onish, que é gerente sênior de mídia da Stellantis e presidente do comitê de mídia da ABA. E o Rodrigo... Carol, desculpe te interromper, graças a Deus a Ana entrou. Ela está aí, certo, Ana? Opa, informação... Vamos seguir, Carol. Beleza. E mais o Rodrigo Carvalho, diretor de inovação da ID TBWA. É um super prazer estar aqui com vocês para falar sobre o poder da inovação para tempos complexos e o que o South by Southwest nos diz sobre negócios e tecnologias em cenários de imprevisibilidade. Eu vou começar com a primeira pergunta. Se a Ana entrar, aguardo a sinalização aqui, tá? Então, por enquanto, eu pergunto para o Denis e para o Rodrigo o que cada um de vocês entendeu, o que aconteceu para vocês, o que o South by Southwest está
destacou e até inspirou para as marcas e as empresas passarem por esse momento tão difícil que a gente está vivendo? Legal. Quer começar, Denis? Posso começar, Rodrigo, depois você vai na sequência. Tá legal. Olha, para mim, enfim, o evento dispensa qualquer tipo de comentário, mas para mim teve um grande destaque, que foi um dançarino de VR. Ele se autodenomina Yoikami, de Hokkaido, do Japão, e ele trouxe uma criatividade para o centro do palco sobre o poder do VR. Tá? Ele deu uma entrevista e ele disse que ele começou a usar o VR como um método de reabilitação há 4 anos, depois que a vida diária dele foi afetada por uma paralisia de um lado do corpo. E o que ele trouxe foi que a realidade virtual possibilitou que ele subisse em um palco tão grande, dançasse e se divertisse muito. E que as pessoas de diferentes origens estão conseguindo se reunir. E que a dança é algo que qualquer pessoa pode derrubar as barreiras da língua e da cultura. E eu achei muito interessante, porque é uma tecnologia que hoje a gente usa no videogame, né, na sua grande maioria, um áudio aberto, está bem... Então, eu acho que é uma oportunidade incrível de como é que o uso dessa tecnologia pode fazer esse trabalho de inclusão. Ele mesmo disse que o próprio corpo ainda está muito machucado e tudo mais, mas que pela qualidade e pela tecnologia do VR, que ele consegue dançar num palco. Então, achei isso muito impressionante, que foi o que me chamou mais atenção nesse momento, Carol. Maravilha, Rodrigo. Legal. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre esse evento que esse ano foi, mais uma vez, incrível. Assim, sempre um evento incrível. E esse ano ele foi especialmente bacana justamente por esse cenário complexo, né, que a gente está vivendo. E que no evento, eu gostei muito, eu concordo muito com as falas do Saad ali, eu acho que essa é realmente a tônica, foi a tônica do evento esse ano, falar sobre questões emergentes, questões humanas e sociais, antes de falar de tecnologia ou de qualquer tipo de engenhoca ou tractana, né, como a gente costuma brincar. Então, teve muita coisa técnica legal, o evento manteve os avanços ali, comentário sobre os avanços de tecnologia e das novas soluções que já estão ali no meio termo entre a aplicabilidade de mercado e o que a gente espera para os próximos anos. Mas o que eu achei mais legal foi justamente que o evento manteve uma fala que vem construindo nos últimos anos, que é essa de colocar as pessoas no centro de tudo, né? Então, além dessas palestras mais técnicas ou mais específicas, teve muita coisa. Teve um convite muito grande às marcas para pensarem a inovação na dimensão do propósito, para pensarem a autenticidade dessa participação das marcas, e inclusive convidando ali a um certo protagonismo, né? Não só de se posicionar, mas de como que as marcas podem usar a inovação para resolver não só problemas da empresa, não só problemas do consumidor, dos usuários, mas também problemas do mundo, né? Então, acho que esse é o caminho essa é a história que vem sendo contada nas entrelinhas do SXSW aí nos últimos anos, e esse ano ganhou um lugar muito especial aí por tratar não só da complexidade do Covid, da pandemia, mas dessas outras questões sociais emergentes. Maravilha. A Ana já está por aí para poder continuar essa resposta? Eu posso continuar? Estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ana, por favor, estamos te ouvindo. Ana, você escutou o começo da pergunta? Eu escutei o começo da pergunta, eu não ouvi, infelizmente, a fala do Saad, mas então espero não me repetir, enfim, mas eu ouvi o início da pergunta. Eu devo colocar a câmera agora, Carol? Se você conseguir, vai ser um sucesso, porque acho que ninguém está conseguindo, viu?
Ai, não estou A gente está conseguindo fazendo também. tudo por áudio. Então, é Clubhouse agora. Tá bom, vamos sem câmera mesmo. Não, mas escutei a pergunta, gostaria também de agradecer o convite, antes de mais nada, né, por poder estar aqui hoje com vocês, é uma honra, uma alegria. E acho que com relação ao South by Southwest, bom, o festival em si é um acontecimento, né? São mais de 200 painéis, é uma riqueza de insights, de inspiração, de informações, assim, já reconhecida, né, mundialmente. Esse ano, para mim, ficaram 3 coisas, assim, muito presentes, né, de tudo que eu pude ver e ouvir. A primeira é que, assim, o festival, ele está realmente com esse foco muito no futuro, né? Mas esse ano, particularmente, até por ter sido a primeira edição 100% online, então a mensagem era, antes da gente olhar para o futuro, que é super importante, e da gente preparar esse futuro, a gente precisa entender e sobreviver ao momento presente, né? E aí, nesse contexto que vai além da pandemia, o festival trouxe muitas novas urgências, né? Então, todas as questões, tensões raciais, tensões de gênero, políticas, toda a pauta climática, o impacto do isolamento social, a tecnologia como força, né, e como possibilidade de guardar o contato no isolamento e, ao mesmo tempo, todo o outro lado da moeda, né, as questões de saúde mental. E eu acho que todas essas questões são extremamente importantes e é fundamental para a gente, né, para as marcas, olharem, né, para os negócios em geral, abraçarem essas questões. Então, a gente claramente, assim, está além das questões de ganhar dinheiro de lucro e realmente vai muito na direção do que o Rodrigo falou, do propósito. E isso eu acho que foi, assim, uma linha que apareceu em todas as palestras. O outro ponto que está conectado até com a nossa discussão aqui hoje é sobre tecnologia. 2020 foi realmente um ano em que a tecnologia deu um salto. Então, assim, a gente viu muita coisa parando, mas, por outro lado, e a Amy Webb também, na palestra dela, tão esperada, né, sobre tendências, falou muito sobre essa questão da tecnologia, a tecnologia, ela se tornou parte integrante, assim, fundamental da vida das pessoas. E aí teve um painel, especificamente, que mostrou, né, que toda empresa, desde que produz carro, a café, né, passando por banco, pizza, enfim, toda empresa hoje precisa, mais do que nunca, se tornar uma empresa de software. Eu acho que esse foi um outro grande ponto, né, uma outra grande questão. E a terceira, enfim, terceiro ponto que para mim ficou muito marcado, bom, 2020 o planeta inflamou, né, literalmente. A gente entrou em simultâneo nesse modo de sobrevivência, então todos estamos sendo ainda, né, impactados por todas essas mudanças. E a palavra-chave nesse contexto de imprevisibilidade, não é? Um contexto caótico, é a necessidade de adaptação. Então, assim, agilidade, leveza, ajustes frequentes, isso foi também algo que eu percebi em todas as conversas que eu pude participar, não é? De um modo recorrente. É isso. Muito bom. Vou puxar o assunto, então, da inovação humanizada aí, da tecnologia humanizada, que acho que todos vocês trouxeram, e acho que foi um dos grandes pilares aí do festival, para perguntar para vocês, na visão do festival, como materializar esse conceito da inovação humanizada agora para a nossa realidade brasileira, né? A gente sabe que o mundo tem muitas urgências, talvez tenha mais, e aí talvez se vocês quiserem complementar com os pontos de convergência e divergência em relação ao mercado global, já que vocês todos trabalham em times que têm braços internacionais, gostaria de escutar um pouquinho de vocês, como que vocês estão vendo essa parte da inovação humanizada dentro da nossa cultura do nosso país. E pode Legal, começar Carol. quem quiser, gente. Desculpa, quer indicar alguém para começar, Rodrigo. Carol? Vai lá, Rodrigo. Tá. Já começou, mesmo, vai lá. mesmo. Tá legal, vou eu então, gente. Pode jogar. Eu acho essa pergunta super pertinente, porque o festival ele traz muita coisa, ele traz muita inspiração, né, traz muito dessa construção de visão de futuro, mas a gente precisa de soluções para agora, né? E para agora no contexto brasileiro. Então, eu acho que uma lição que a gente pode tirar, e aí é um paralelo do evento, tá? Não é necessariamente sobre a agenda temática do evento, mas é a gente observar o nível de preparação, o nível de clareza das propostas, das marcas que tiveram, das pessoas que tiveram apresentando soluções ali no SXSW, né? Além dos painéis temáticos, a gente tinha também as sessões, os pitches, né?
Então, sessões onde as marcas, startups, ou até, às vezes, marcas no estágio um pouco mais avançado, apresentavam soluções de mercado. E o que eu achei mais legal, óbvio que todas elas eram incríveis, né? Assim, eram coisas que, meu Deus, isso é o futuro realmente. Mas um ponto que me chamou muita atenção é como esses países onde essas empresas se desenvolvem, como eles têm estrutura favorável à inovação, né? Então, o Brasil, a gente sabe, ele tem 2 componentes muito favoráveis à inovação, que um deles é a criatividade e o outro é a diversidade, né? Então, acho que são 2 elementos propulsores da inovação. É um país que tem ótimas ideias, mas ainda não é um país que se preocupa com a estrutura que leva essas ideias adiante, né? Então, quando a gente vê o nível das atrações do evento, isso me faz pensar na importância da gente construir um campo favorável à inovação, tá? Você ter não só cultura, mas principalmente suporte, processos para levar uma ideia adiante. Então, acho que é isso que, dessa forma que a gente consegue materializar a inovação, olhando para ela, para além da ideia, para além de ter ideias, né? Então, eu acho que, hoje em dia, muitas organizações querem o crachá da inovação, mas pouca gente quer bancar o método, né? Então, acho que é importante bancar o método, é importante pensar nesse investimento de tempo e de recurso no médio e no longo prazo, para que a gente possa materializar as ideias boas que a gente tem, né? E no caso, você comentou do caso, uma visão internacional, eu acho que isso reflete, principalmente no mercado publicitário, essa visão de como a inovação não quer mais ocupar simplesmente esse lugar de boas ideias, e no caso das agências, ideias que sempre desagam na dimensão da comunicação, né? Então, posso te dizer que o movimento global, pelo menos desse segmento de agências, é tentar levar a inovação para que ela desague em soluções numa visão de negócios, não só de comunicação, né? E para isso, a gente precisa melhorar bastante essa estrutura que pega a ideia e transforma ela de fato num projeto e leva até o impacto, né? Passo a palavra aí para os meus colegas. Ana, por favor. Obrigada. Acho que estou super alinhada assim com o que o Rodrigo trouxe sobre essa questão realmente de ir além da ideia, né, e das metodologias, né, e do como justamente a gente passa da ideia para o produto e do produto e além do produto, né, porque assim está muito claro que hoje o futuro e mais do que isso o presente ele está muito assim atrelado a essa questão tecnológica que vai muito além, né, do produto. É interessante porque teve uma eu percebi ao longo. Opa, tem alguém com o microfone aberto? Alguém com alguma pergunta? Não sei. Bom, e uma das coisas... Então, a Mônica sugeriu amanhã à tarde, mas ela estava esperando ver se um pai... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Acho que já fechou, por favor, Ana. Obrigada. Não, então, assim, e um dos pontos que eu vi, assim, sobretudo, né, das discussões ali, basicamente, nos Estados Unidos, muito, né, e sobre a questão da inteligência artificial, né? Assim, esse assunto está realmente pegando fogo. E a gente viu em todas as discussões, assim, né, com vários atores, questões que vão para além realmente das ferramentas, né, do ferramental, do que a gente faz, toda uma questão ética, né, ligada ao uso da tecnologia. Então, a palestra do Harari, por exemplo, também muito esperada, focou muito nisso, não é? Então, que a ciência, a tecnologia, ela traz para a gente justamente uma série de coisas, né, que a gente vai integrando cada vez mais no nosso dia a dia, mas ela não consegue dar resposta para determinados dilemas que são mais de uma ordem ética, né? Sobre privacidade de dados, sobre os riscos até de utilização de tecnologia. Então, o que eu percebi, talvez, é que, comparando até, né, aqui no Brasil, onde a discussão está começando, mas a gente ainda está, talvez, no início, lá a gente já está realmente pensando mais até, né, na tecnologia em si, porque isso vai muito rápido, né, a gente teve vários exemplos desde wearables, né, todas essas novas tecnologias que a gente consegue já utilizar informações do corpo, né, utilizar todos esses dados. A questão é,
quem tem esses dados, né? Como vai usar esses dados, né? Então, toda uma questão ligada à regulamentação também, né? Do setor. E eu acho que isso a gente já está começando aqui no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados é, sem dúvida, um primeiro passo, mas eu acho que ainda tem muitas questões e que envolvem justamente, né? Nós, eu acho, como anunciantes, mas também toda a parte regulatória, né? Ligada a essas novas tecnologias e todo o potencial que elas podem trazer com a gente. Maravilha. Denis? Oi, olha, falando um pouquinho, eu acho, como é que a gente materializa esse conceito para a nossa realidade, acho que um ponto de convergência que tem, por exemplo, e vocês vão ver muito rapidamente, vou falar pela indústria automotiva da qual eu trabalho, o lançamento de carros conectados, né? Então, carros que começam a vir com chip, onde você passa a ter uma integração, por exemplo, com assistente de voz. Então, apesar de não ser uma tecnologia ligada diretamente à pessoa, ao carro, a gente começa a ter uma convergência maior no quesito conveniência. Né? Porque, por exemplo, você vai poder perguntar para a Alexa, antes de sair de casa, qual é a autonomia de combustível do seu carro. E com isso poder se planejar para saber se você tem que parar no posto de gasolina, você precisa sair antes, né? Quantas vezes você já não chegou no carro e falou, puxa, preciso parar no posto, vou me atrasar, porque eu não sabia como estava o meu tanque. Então, eu acho que esses são movimentos que começa a ter, que a gente está chamando de carros conectados, que é o início disso tudo. Mas eu concordo super com a Ana e eu acho que existe uma preocupação muito grande da indústria de como é que esses dados vão ser armazenados, né? Como isso vai acontecer. Então, mas eu acho que é um começo, né? Eu acho que o lance a gente começa a ver coisas que a princípio a acessibilidade ela é muito pequena, ou ela acontece só em determinados lugares ou cidades, e a gente vai começar a ver essa massificação da tecnologia. Então, muita gente vai poder consultar ou tirar informações do carro que possam até ir para o caminho da segurança, né? E da própria saúde. Como se tem falado muito das grandes, das big techs caminhando para esse sentido. É isso, Carol. Obrigado. Obrigada a você. Carol, eu queria posso fazer um complemento? Eu achei que a fala de ambos ali foi muito pertinente. Eu realmente concordo, assim, eu acho que a gente teve uma fase em que o pano de fundo da inovação era o Big Data, né? Então, tudo era sobre dados e continua sendo. Só que eu acho que o que assumiu o lugar disso é a inteligência artificial mesmo. A inteligência artificial e o machine learning. O evento inteiro, assim, toda a inovação partia da inteligência artificial. A inteligência artificial virou o pano de fundo mesmo ali de toda a proposta. E eu gostei também que o Denis tocou nesse ponto dos assistentes de voz, porque me trouxe essa ideia sobre falando em materialização, das empresas que não têm ali, de repente, uma maturidade ou não tem uma trilha bem definida para a inovação, elas vão poder também materializar, elas vão poder participar através de soluções que trazem soluções que não demandam um alto investimento em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, ainda esse ano, a Alexa anunciou que ela vai oferecer o serviço do assistente de voz de uma forma white label, né? Você vai poder criar o seu assistente de voz com base em toda a estrutura que a Alexa tem, você vai poder trazer isso para a sua marca. Então, como se você estivesse comprando uma solução na nuvem, né? Então, isso é bastante ligado à capacidade que a inteligência artificial tem de desbloquear coisas, né? De desbloquear, de levar essas tecnologias ao acesso das marcas, sem que elas precisem passar por toda a parte toda a cozinha, né? Toda a parte de preparação, toda a parte de pesquisa e implementação. Então, acho que esse é um ponto legal de falar sobre materialização. Soluções complexas estão chegando de uma forma mais user-friendly, né? Elas estão chegando de uma forma mais pronta, pré-pronta. E assistentes de voz é um
grande exemplo disso, mas a inteligência artificial é o que eu acho que está guiando isso, né? Você entra num site hoje, teve um exemplo muito bacana que eles deram, não é nem tão recente, mas surgiu em uma determinada palestra, que era sobre a criação de assets, a criação de assets visuais, né? Então, imagens, vídeos, através da inteligência artificial, né? Então, eles apresentaram uma plataforma onde você digitava, por exemplo, poltrona no formato de abacate, né? Esse é o exemplo que eles deram, tá? E aí, a plataforma criava com inteligência artificial N possibilidades de imagens, que muitas delas nem existem, foram criadas né, com a própria inteligência da plataforma. Esse tipo de plataforma usa inteligência artificial e entrega para as marcas uma facilidade sem que elas precisem se envolver nessa longa jornada de desenvolvimento, né? Esse exemplo, no caso, não está aberto assim, para uso comercial, mas junto dele aí vem várias outras plataformas que entregam essa possibilidade de emular vozes, de usar, de repente, eventualmente, acredito que a deepfake está surgindo muito para ser assim, um banco de imagens, de vídeos, que você pode editar. Então, eu acho que tem muita coisa que vai chegar para as marcas sem que elas precisem participar dessa parte mais estruturante, né? Super bom esse seu complemento, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu já estava planejando fazer, mas agora eu trouxe ela para frente, que é justamente o Rodrigo, como o diretor de inovação de uma agência, eu queria saber, do ponto de vista de agência do Rodrigo e de cliente com a Ana e com o Denis, como que as agências de publicidade estão colaborando ou podem colaborar para trabalhar junto com seus clientes para gerar inovação, e essa inovação que a gente falou agora da inovação na prática, né? Sair um pouco do campo das ideias e ir para o sandbox lá e começar a produzir. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Vou deixar para ouvir as marcas primeiro. Tá bom. Então, Vou deixar para ouvir as marcas primeiro. Vamos lá. Cliente first. Espera só um minutinho aí que tem um áudio aberto. Acho que agora vai. Eu acho que começa com o seguinte. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que talvez um caminho para as agências seja expandir um pouco mais, né? Porque antigamente a publicidade era 2, 3 meios e estava resolvido, né? E hoje em dia sabemos que não é mais desse jeito. Então, eu acho que tem muitas ideias tecnológicas que pode vir de um parceiro, que eu não vou nem falar de agência de publicidade, mas que são nossos grandes parceiros estratégicos. Então, talvez o skill das pessoas que antes eram mais voltadas para aquilo que a gente precisava fazer, né? E a criatividade é inerente a isso, e a estratégia de mídia, e tem gente de dados também, mas a hora que a gente começa a olhar um viés mais analítico, um viés de mais tecnologia, de repente para um viés até de programação, que possa de alguma forma ajudar, ou mesmo se integrar aos nossos times de ICT, eu acho que é uma mudança que seria muito interessante de ver isso acontecendo. Porque o que eu vejo ainda hoje são agências, obviamente, não todas, mas correndo atrás, na verdade, de pessoas mais voltadas para dados e tudo mais, mas não é só o dado que vai ajudar. A gente precisa de gente também com skill, com conhecimento, que nos ajude a aplicar esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito nessa linha. Queria saber o que você acha, Rodrigo. Legal, Denis. Poxa, eu acho que as agências, de maneira geral, elas são grandes fontes de inovação para as marcas, assim, né? Pela própria natureza criativa que elas têm, pelo próprio hábito de pesquisa cultural, pelo próprio hábito de pesquisa de consumo. Então, existe ali uma matéria-prima muito favorável para a inovação, né?
Mas com certeza a gente não atingiu ali uma maturidade para aproveitar, para desbloquear esse potencial, né? E eu acho que isso tem, assim, muitas coisas precisam ser ajustadas para que a gente desbloqueie totalmente esse potencial das agências de ocuparem esse lugar, não de parceiro executor, mas de parceiro estratégico na inovação, né? E o que eu tenho visto, assim, o que a gente tem praticado lá essa é a minha missão, né? Minha missão dentro do grupo que eu trabalho é trazer uma ideia que faça diferente, que gere um resultado de negócio no menor tempo possível ali para as marcas. E aí, nessa jornada, eu descobri que tem duas coisas que dá para a gente mexer ali que facilitam bastante. Uma delas é do lado das marcas, dos clientes, das empresas, que elas compartilhem, construam uma visão compartilhada com as agências ou com os parceiros sobre os objetivos de negócios, né? Nem sempre eles ficam tão contornados e tão claros. Então, é importante reforçar as diretrizes macro do negócio, mesmo num briefing micro, né? Então, o meu parceiro vai fazer um trabalho bastante tradicional, mas se o tempo todo eu estiver deixando claro, né, para a agência ou para o parceiro, para o fornecedor, os movimentos macro, as prioridades, a agenda da empresa, eu acho que isso é crucial para do lado das marcas, desbloquear esse potencial inovador das agências, né? Por outro lado, do lado das agências, elas precisam, realmente, como o Denis falou, elas precisam preparar as equipes, elas precisam criar processos que sejam capazes de captar essa mensagem, né? Que sejam capazes de entender os desafios de negócio para além do briefing, para além do que elas foram contratadas para executar, né? Então, eu acho que é importante, do lado das agências e das marcas, criar essa agenda que valoriza e eventualmente até que remunere de diferentes formas a atitude propositiva, né? Soluções proativas. Então, coisas para além do briefing. Existe ali um diálogo no mercado de agências sobre um processo de transformação que todo o mercado está passando, e eu acredito muito que esse é o caminho, né? Do parceiro de criatividade para o parceiro de inovação. E eu acredito que essas são as duas dicas aí, ou pelo menos os dois pontos que eu tenho praticado, um do lado das marcas e um do lado das agências. Convido a Ana aí para me falar se eu estou completamente errado ou se eu estou no caminho. Não, de forma alguma, Rodrigo. Acho que você está super no caminho e eu vejo também essa lista assim, né, de o que a gente do nosso lado como marca, né, tem como a gente pode justamente contribuir na construção dessa parceria estratégica, da qual eu pessoalmente posso te dizer que eu sou super a favor. Eu acho que é a saída. A gente está num cenário, né, onde existe muita incerteza, ninguém sabe realmente qual vai ser o game changer, porque as coisas estão mudando o tempo todo, e a gente precisa realmente ter parceiros com quem a gente possa ter essa visão compartilhada e que possa... Ana ficou muda? Ficou, Carol. Então, gente... Ana, você está por aí? Não, acho que a Ana deve ter caído. A gente está só com o Rodrigo agora do painel. Rodrigo, se você quiser deixar um takeaway do festival, porque a gente precisa encerrar, a gente já está recebendo a sinalização da aba que a gente precisa encerrar. Como estamos agora só eu e você, se você quiser deixar um takeaway do principal ponto aí da parte de inovação do festival, a palavra é sua e depois a gente termina. Tá legal, tá legal. Bom, eu vou deixar 2 pontos, então, que eu já tinha separado aqui para falar. Um deles é que, assim, respondendo com uma abordagem mais técnica, eu diria que as empresas precisam realmente olhar para a questão da inteligência artificial como pano de fundo, né? Se eu tivesse só uma moedinha para investir, eu investiria na inteligência artificial, e a importância que isso tem para essas empresas que não têm essas skills, né? Para as empresas não tecnológicas. Então, isso eu tinha separado aqui para falar, mas foi já dito pelo Denis, foi dito pela Ana também. Realmente acho que essa é a abordagem técnica mais importante que a gente ouviu no evento, inteligência artificial, tá? Agora, do ponto de vista mais filosófico, assim, o grande takeaway que eu tirei do SXSW, eu volto no ponto que a grande mensagem é que a inovação precisa resolver os problemas do mundo, né? Muito mais resolver os problemas do mundo do que produzir uma experiência futurística para as classes mais ricas. Acho que isso ficou claro, né? Então, não precisamos tanto de ideias, é até um clichê falar isso, mas não precisamos tanto de carros voadores. Precisamos saber como implementar o que a gente tem hoje à disposição para resolver problemas do dia a dia.
E acho que não dá para fazer isso pensando ilhado, não dá para fazer isso pensando sozinho, só na empresa. Então, de novo, eu acho que assim, o ponto maior desse evento foi que a inovação funciona melhor quando você coloca ali uma dimensão do propósito, quando você revisita o problema que você está resolvendo, né? Às vezes a gente constrói um projeto que resolve um problema do usuário ou um problema do consumidor, mas esse projeto, ao longo do desenvolvimento, ele se desconecta desse problema e, de repente, eu estou com uma solução tecnológica e estou distante do problema. Então, olhar para pessoas e buscar resolver esses problemas sociais do mundo não é uma missão altruísta, assim, é uma missão realmente que faz as marcas se moverem além. Eu acho que é isso, Carol. Também não quero tomar muito o tempo do término aí. Não, perfeito. Acho que eu não poderia terminar de uma forma melhor. Obrigada, então, Rodrigo, Denis e Ana, que acabaram desconectando aqui por conta de falhas. Rodrigo, que está online, muito obrigada. Pessoal, vamos encerrar, então, esse painel. Sandra está com a palavra agora. Muito obrigada e se cuidem. Valeu. Muito obrigada, Carol. Você é ótima. Conseguiu tocar aí com todas as dificuldades. Apenas estou entrando antes do Saad chamar o segundo painel para avisar para vocês todos que fizemos um ajuste na programação, um ajuste necessário, e que nós vamos, então, encerrar o nosso evento às 11h10. Gostaríamos muito de poder contar com todos vocês aqui conosco até esse horário. E, Saad, com você. Obrigado, Sandra. Obrigado, Carol, Ana, Denis e Rodrigo. Foi muito bacana a discussão. São Paulo, Rafa. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fechar o áudio, por favor. Foi muito bacana a discussão e a gente viu uma conexão muito grande com as visões e as percepções dos debatedores com a questão central lá da curadoria, que é uma responsabilidade cada vez maior sobre o uso da tecnologia, como essa tecnologia pode solucionar problemas de negócios, mas, acima de tudo, problemas das pessoas, da sociedade. Seguindo com o próximo painel, pegando esse gancho, a responsabilidade como pilar central da sociedade, que vai contar com a participação da Juliana Romano, que é gerente de Insights e Planejamento da Oi, da Chiara Martini, diretora de Estratégia Criativa da Coca-Cola para a América Latina, e o André Zimmermann, que é empreendedor, investidor e sócio fundador da Oliver na América Latina. A moderação vai ser do Vitor Vasconcelos, que é diretor de pesquisa de mercado da Globo. Então, seguimos para o segundo debate deste podcast. Vitor, é com você. Boa, Saad. Obrigado. Uma dúvida. A gente passou a ter a possibilidade de abrir a câmera. Continuamos no Clubhouse ou a gente muda para o Zoom? Vitor, eu ainda não estou conseguindo abrir, mas eu acho que quem conseguir abrir dos debatedores seria incrível, né? Para a gente poder assistir o debate, não só ouvir. Incrível. Quem puder, abra a câmera, por favor. Eu não consegui aqui, viu? Eu não consegui também. Vamos seguir. Porque apareceu o botãozinho que não estava aparecendo, mas está dizendo que não está liberado. Vamos nessa, então. Bom, turma, bom dia para todo mundo. O Saad já apresentou a turma que está aqui comigo agora, a Juliana da Oi, a Chiara da Coca-Cola e o André, que é sócio da Oliver e um empreendedor. A gente vai falar sobre a SXSW, que é sempre um desafio, falar sobre propósito, empatia e futuro das relações entre marcas e pessoas, nesse tema de responsabilidade com o pilar da sociedade. Eu digo que é um desafio porque a SXSW, você nunca vai falar sobre o SXSW, né? Você vai falar sobre você e o SXSW, né? Aquilo que você entendeu, aquilo que ouviu e o sentido que você fez, porque é tanta coisa, é tanto cruzamento de ideias, tendências, informações, que você basicamente conta a história do que foi a sua compreensão do que aconteceu lá. Eu vou nessa missão aqui também tentar ser o mais rápido possível nesse ping-pong que a gente vai jogar, passando a bola para os diferentes debatedores, para a gente conseguir cobrir o máximo de perguntas possível. E eu vou começar com uma provocação. Eu acho que está todo mundo aqui, a gente sabe em que mundo a gente vive hoje, porque ele é muito diferente do mundo que a gente vivia há pouquíssimo tempo atrás. E é o mundo que a gente viveu a nossa vida inteira até então. Nessas mudanças todas, eu vou pegar até um exemplo de um cara que eu conheço muito bem. Eu mesmo, há um ano, morava em São Paulo. Hoje eu moro em Brasília.
eu não mudei de emprego, eu não mudei de função, eu continuo tendo uma equipe grande para administrar, e vocês, se a câmera estivesse aberta, vocês estariam vendo o Vitor, pai de 2 bebês, e o que isso significa em termos de estética capilar e roupa de trabalho. Então, mudou muita coisa. E eu não consigo não pensar numa pessoa melhor do que uma pessoa que está numa empresa de telecomunicações para fazer a primeira pergunta. Nesses tempos bicudos de pandemia, que mudou tanta coisa, o que você viu, Ju, no SXSW sobre o presente e o futuro das relações humanas? Você que está na Oi. Maravilha, Vitor. Bom dia, pessoal. Só me apresentando, né? O Vitor falou, trabalho com o seu gerente de Insights e Planejamento dentro da diretoria de comunicação da Oi. Seguindo a sua pergunta, né? O que a gente viu, na verdade, foi uma grande quebra de barreira entre o real e o virtual, né? A gente vinha falando disso há muito tempo, isso era uma realidade, né, nos eventos de inovação e por aí vai, mas não era uma realidade ainda na vida das pessoas. A gente viu a quantidade de pessoas que teve que entrar, enfim, abrir uma conta bancária, mudar a sua forma de pagamento, que teve a quantidade de pessoas que têm uma idade mais avançada entrando nas novas tecnologias. Então, a gente acompanhou esse processo, né? Muita gente ficou com medo ali do impacto nos negócios, e quando a gente fala do lado de fibra ótica, do lado de internet, de fato, a gente viu que viveu, né? O setor como um todo, ele viveu até um segundo trimestre do ano passado diferente, né? Em que as pessoas pararam de enxergar só aquilo que a tecnologia permite, por exemplo, o Netflix, enfim, o entretenimento, mas o fato da necessidade do acesso, né? E aí me chama a atenção, assim, já pegando um pouco de carona no tema, né, da responsabilidade, e que já vinha vindo no SXSW como um tema super importante, eu acho que se consolidou, né, nessa última edição, que é o fato que agora a gente tem, eu elenquei aqui, eu acho que 3 desafios importantes para a gente nessa nova era, para essa criação de relações, né? O desafio da confiança, que foi um painel que também, eu esqueci o nome, mas foi um painel que foi super importante sobre a necessidade de criação de confiança nessa nova era digital. Então, foi falado sobre o setor financeiro, o setor de saúde. Então, eu acho que as relações elas vão assumir um outro espaço aí, e a gente tem o desafio de, através da tecnologia, criar essa confiança, que no dia a dia, no one-to-one, ela é mais fácil, né? Ela é mais palpável. O desafio do acaso, e aí eu pego carona na sua explicação, que você continuou com o mesmo emprego, com o mesmo trabalho, mas vivendo uma situação diferente, e provavelmente perdeu, como a maioria de nós, a capacidade de ser surpreendido no dia a dia, de estar na rua, encontrar alguém que puxou um tema, que falou outra coisa, e aí aquilo puxou um projeto. Então, esse vai ser um desafio que a gente vai ter que buscar nas nossas relações, né? E, por fim, eu acho que foi a Ana que comentou, e aí eu concordo 100%, acho que foi a Ana ou o Rodrigo, que a gente tem um desafio que aí sai um pouquinho do SXSW e vem um pouquinho para o Brasil, né? Que é o desafio estrutural do Brasil, para essa nova criação de relações. Então, para mim, assim, só fechando, a tecnologia ela é um reflexo das pessoas e das suas motivações, e também, obviamente, dos objetivos de negócio, né? Então, a tecnologia, pegando carona na última fala do painel anterior, ela não é apenas sobre resolver problema, mas sobre facilitar a vida das pessoas. Ela surgiu assim, né? Tem um chart que eu gosto muito que fala que o que surgiu antes da gente, a gente não enxerga como tecnologia, né? Algo corriqueiro na vida, mas Antigamente as coisas não eram tão... tudo que foi evoluindo, a gente já nasce e acha que é normal, né? E só que antes aquilo foi uma inovação. O que surge na nossa, né, dos 30 aos 50 anos, a gente acha bacana, e depois disso a gente se assusta. A gente fala, meu Deus do céu, são carros voadores. E, na verdade, não. Acho que a gente tem que, cada vez mais, como marca, com essa responsabilidade de buscar para ser a facilitação da vida das pessoas, para criar relações de confiança e para fazer essa evolução, né, que o Harari comentou tanto no painel dele. Boa, Ju, você tocou num ponto que, para mim, é um nervo super sensível de todo mundo hoje. Né? A gente está se virando, a gente está dando um jeito. Em maior ou menor grau, com maior ou menor facilidade, a gente está dando um jeito de sair do outro lado.
Mas parece que os dias se repetem mesmo, né? Não tem o novo, você não tropeça com um acaso e com uma improbabilidade como acontece na vida corriqueira de antes da pandemia, né? Tem um filme que eu acho que representa isso super bem, é um clássico da Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde passa numa empresa, enfim, é um produto de uma empresa muito legal, eu esqueci o nome dela, depois eu tenho que lembrar. Chama Dia da Marmota, esse filme, que o sujeito acorda todos os dias no mesmo dia. E óbvio que ele fica desesperado num primeiro momento, e depois ele tem que aprender a como viver aquele dia, eventualmente, eternamente, que era a perspectiva dele. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso agora. Continuando no nosso tema aqui, no nosso desafio de falar sobre responsabilidade no SXSW, o que a gente viu por lá. Tem um tema que eu acho ele super enroscado. Eu tenho mixed feelings com ele, porque eu acho que eu faço parte de uma geração que escolheu, quase que elegeu uma palavra para se representar, que é empatia. Mas, ao mesmo tempo, essa geração que fala de empatia da hora que acorda até a hora que vai dormir, nas redes sociais, não deixa de olhar para o celular hora nenhuma e tem dificuldade de olhar para o lado. Eu acho um pouco ambíguo. E acho um tema difícil, em um território que as marcas, eu acho que elas vêm aprendendo a navegar, mas também vão aprendendo ali aos trancos e barrancos, tateando esse terreno, que é um terreno onde tem um pouquinho de eletricidade. De toda forma, a empatia se tornou um eixo central quando a gente define estratégia de marca hoje. Chiara, e aí na Coca-Cola? O que vocês estão vendo? O que vocês estão sentindo? E o que a pandemia mudou nessa ideia eleita pela nossa geração para tratar aqui como responsabilidade das marcas? Bom dia, gente. Eu gosto que você falou que é uma coisa um pouco... Porque, para mim, também é um tema um pouco difícil. Eu acho que a gente cai muito na superficialidade do vamos se colocar no lugar, enfim, mas o quanto realmente a gente bota energia para entender. Agora, tem uma grande... Para mim, eu tenho mais reflexões do que soluções, que me trouxe muito no South by, olhando os painéis, que é assim, primeiro, a gente precisa estar comprometido com transformação. E entender que marcas e a gente também, a gente é parte de um ecossistema amplo em que todas as nossas ações, expectativas, crises, criações, tudo está correlacionado e a gente pode gerar impacto em todas essas coisas. Então, mudar, transformar, criar impacto significa que a gente, como marca e como empresa, tem que reconhecer que a gente é diretamente tanto afetado quanto responsável por todas as causas, consequências e potenciais soluções que a gente traz para desigualdades sociais, éticas, políticas, econômicas dessa era. Então, a gente não tem mais como se abster ou se distanciar da nossa responsabilidade desse sistema mais amplo, onde a gente está inserido. E aí a gente, como pessoas por trás das marcas, porque eu realmente acredito que a marca, no final, são as pessoas atrás delas, qual que é a nossa responsabilidade nessa posição de privilégio que a gente está? E me fez refletir muito, assim, mais do que o impacto que eu posso gerar, é o impacto que eu não estou gerando com a quantidade de dinheiro e alcance que a gente tem. Entendeu? Então, para mim, foi um nozinho ali que deu na cabeça, falou assim, todos os recursos à mão e o privilégio na minha frente, quanto impacto eu não estou gerando, entendeu? Então, para mim, foi a reflexão, ela vem de entender dessa intersecção de as ferramentas e possibilidades, e a gente não pode tirar nossa responsabilidade de pertencer dentro desse ecossistema que toca social, ético, político, econômico, entendeu? Então, para mim, o papo da empatia, para mim, ele me fez entrar numa coisa muito mais, vamos dizer assim, complexa, entendeu? Para evitar também essa coisa do, não, a gente ouve as pessoas e a gente pegou aqui um problema, porque eu acho que as marcas, elas não têm que transformar, ou enfim, ter propósito porque é o que a audiência espera. Tem que ser porque é a razão delas existirem e de poderem continuar existindo na sociedade que a gente tem hoje, no mundo que a gente tem hoje. Então, para mim, essa foi a grande reflexão dentro dessa conversa de empatia, que eu divido com você esse sentimento. Assim. Concordo super. Acho que tem o mapa e tem o terreno, né? Eu acho que a gente vem olhando para o mapa há muito tempo e talvez nem percebendo tanto assim o terreno que está à nossa frente. Eu acho que faz super sentido.
Eu quero até, acho que nessa linha, eu queria estender um pouco a provocação para o André, que ali na Oliver, ele está, obviamente, ele se relaciona com muitas marcas, e o próprio evento ele provocou muito sobre isso tudo, né? O quanto nós somos parte dos problemas e também responsáveis pelas soluções, como a Chiara ia dizendo. André, na sua visão, de que forma as empresas podem e devem atuar para despertar esse senso de corresponsabilidade sobre o futuro? Legal, Vitor, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Realmente o festival, ele alguns anos já, né, ele vem buscando promover as pautas de diversidade e inclusão, as pautas sociais de forma geral, inclusive outras, né, como as de sustentabilidade, mudanças climáticas, mas especificamente em diversidade e inclusão, muito as de LGBTQIA+, as de equidade de gênero, e o festival é também bem contemporâneo, né, e busca trazer assuntos que estão em alta, que estão em voga e que a sociedade está discutindo. Então, eu lembro há 2 anos atrás, no último evento presencial, estava muito forte o movimento Me Too, e teve muitas palestras, muitas discussões em torno ao Me Too, e esse ano, como não podia deixar de ser, com todo o acontecimento com o brutal assassinato do George Floyd, né, e o movimento do Black Lives Matter ganhando muita força nos Estados Unidos e em todo o mundo, esse também foi um assunto amplamente discutido. E eu sempre sigo muito essas trilhas, e acho que tem vários aprendizados, né? E quando a gente fala de atuação, indo para a sua pergunta, Vitor, a atuação das marcas, né? Acho que tem graus de atuação, né, que as marcas podem ter, do mais básico ao mais avançado, e acho que as marcas elas deveriam todas, de uma certa forma, percorrer esse trajeto, né, do básico ao avançado. Então, acho que o primeiro passo é se posicionar, né, ativamente. Então, a gente fala muito, por exemplo, quando a gente fala da questão racial, se posicionar de forma antirracista, né, de combate ao racismo. A gente teve aqui, recentemente, né, no Brasil, no estado de São Paulo, uma tentativa, né, de uma PL, a PL 504, tentando limitar não permitir mais pautas LGBTQIA+, na publicidade, né? nos filmes publicitários, na publicidade das marcas. E a gente viu o nosso ecossistema aqui de marcas, agências, veículos, todo mundo se manifestando, né? Muito abertamente, de forma muito contundente, contra essa PL. Acho que esse é o primeiro passo importante, que possivelmente, algum tempo atrás, a gente não via com essa... né, com essa ênfase acontecendo, e acho que foi um movimento importante. O segundo, obviamente, é a atuação, né, atuar. Então, se a gente pensa em marca empregadora, no primeiro momento, buscar promover a diversidade e inclusão no seu quadro de colaboradores. Muitas empresas não sabem muito por onde começar, né? Então, elas falam, pô, mas se eu quero incluir mais pessoas negras nos meus quadros, né, por onde eu começo? E acho que tem uma série de associações, de empresas, de consultorias que ajudam nesse processo. Se você está pensando na inclusão de pessoas negras, você tem associações como Emprega Afro, Indique uma Preta. Se você quer incluir pessoas trans, você tem a Transempregos. Então, tem já muitos movimentos no mercado que você pode simplesmente abraçar, né, para conseguir te ajudar a promover um quadro mais representativo da sociedade, que no final das contas é isso que, né, disso se trata, né? Na diversidade e inclusão, se trata de ter um quadro o mais representativo possível do que é a sociedade, de fato, entendendo que essa é a forma de melhor conseguir atender a todas as demandas da sociedade, a conseguir falar com todo mundo, a conseguir, enfim, passar a sua mensagem da melhor forma possível para todas as pessoas. Agora, também, do ponto de vista de marca anunciante, aqui a gente está no contexto, né, da aba, incluir as pautas e os atores nos comerciais, as discussões, né, dentro da sua comunicação. Então, essa acho que é a segunda etapa, a atuação. Terceira etapa é buscar envolver o seu ecossistema, os seus stakeholders, né? Então, seus fornecedores, seus clientes. A gente tem na Oliver clientes que nos perguntam, nos questionam em relação
a nossa equidade de gênero, né, a paridade salarial entre homens e mulheres, a questão de representatividade em todos os aspectos, e acho que isso é muito importante, né, você ter parceiros, né, clientes ou fornecedores que te provocam, te motivam, te ajudam a promover também essa diversidade e inclusão, né, e é dentro desse senso de responsabilidade que você falou. E acho que o quarto e último é o restante da sociedade, né, buscar não só, né, depois que você já atuou, envolver outros agentes, outros atores do mercado, muitas vezes até concorrentes, ou fazendo chamados à sociedade, né, buscando trazer para o diálogo e engajar. Acho que a gente fala muito de empatia, que você falou, é uma palavra que tá muito em voga, mas também engajamento, né? E o engajar, para mim, é isso, né? Trazer o público, o consumidor, as pessoas para essa discussão, fazê-las serem parte dessa discussão. Mas tem que ser necessariamente nessa ordem, né? Não adianta você querer envolver os outros se você não atua, não adianta você atuar se você não se posicionou antes. Então, acho que essas etapas são importantes para serem cumpridas. Boa, André, muito bom. Turma, deixa eu adiantar aqui, é uma missão em glória ter que conduzir isso aqui muito rápido, com uma turma tão boa, para uma conversa que podia durar bastante tempo. Eu queria fazer pelo menos uma última pergunta. Eu vou começar pela Juliana, que está na Oi, de novo, mas eu acho que isso acaba esbarrando em mais coisas, em mais marcas, em mais pessoas. O SX também falou muito de grandes problemas contemporâneos, como desinformação, privacidade e falta de transparência em dados. Isso tudo está muito, muito quente hoje, essa discussão. E eu faria uma provocação, que diferente do nosso entusiasmo de alguns SX/SW atrás, com relação à informação, transparência, sabedoria das multidões e tudo mais, uma parte dessa história envelheceu mal. Eu acho que essa superfície encardiu um pouco. Desinformação é um problema importantíssimo, trazido pela velha panaceia que parecia ser o mundo do digital. Como nós, enquanto empresas, podemos atuar em cima desse desafio? Eu acho que eu começo com a Ju, mas fiquem à vontade. Excelente ponto, Vitor. Eu acho que, assim, até pegando carona no que o André comentou agora, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque com a tecnologia, com o digital, com o aumento, né, dessa troca, os movimentos eles ganharam mais forças, os movimentos do bem e os movimentos do mal. E a gente hoje, né, tem uma pesquisa que a gente tem acompanhado que fala sobre a confiança nas instituições. E hoje as marcas, né, as empresas privadas, elas estão cada vez mais ganhando, assim, teve alguns movimentos de perder um pouco dessa confiança, mas de qualquer forma, principalmente no Brasil, elas têm uma importância muito grande nesse direcionamento da sociedade, né? Então, tanto no momento em que a gente se posiciona sobre colocar a propaganda LGBT, ter respeito e, enfim, pela diversidade e participa de alguns movimentos, eu acho que isso ajuda a gente a caminhar junto com a sociedade nessa evolução, e não se colocar como, vamos dizer, como passivo nessa história, né? Eu acho que a gente tem agora que assumir cada vez mais o papel de que a gente determina, sim, os rumos da sociedade, enquanto setor, né? Então, enquanto tanto um setor de telecomunicações, como um setor de alimentos e bebidas, como um setor de tecnologia e todos os setores que hoje, né, as marcas privadas atuam. Então, eu acho que a gente tem um papel de trazer, sim, diversidade, de trazer conversa, cada um vai encontrar seu tom de voz, cada um vai encontrar a forma de fazer isso, mas a gente precisa caminhar junto nesse processo, né, enquanto companhias, para que a gente leve a sociedade para frente. E leve com essa responsabilidade, uma responsabilidade de trazer os temas sempre pautados na verdade, né? Sempre pautados na transparência. Você falou muito, a transparência virou quase, né? Propósito, transparência, todo mundo comenta sobre isso, mas não necessariamente coloca em prática. Então, nem sempre as organizações conseguem ser assim 100%, mas eu acho que a gente que está o tempo todo vendo o consumidor, trabalhando com insights, trabalhando com comunicação, que está nessa ponta, a gente tem essa obrigação de puxar a nossa companhia, e as nossas companhias têm a obrigação de puxar a sociedade. Eu acredito muito nesse papel das marcas.
para desconstruir os discursos né? Eu falei há pouco tempo sobre... Antes a gente vivia uma situação em que a gente não tinha informação suficiente, né? Há 10 anos atrás. Hoje a gente tem o paradoxo da quantidade absurda de informação e a desinformação por essa quantidade de informação. Então, é algo que a gente vive, esse paradoxo o tempo todo, e eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito especial para esse processo. Posso construir um pouco, concordo muito com o que a Ju está falando, e me faz refletir. Teve um dos painéis que era Build Great Brand Partnerships Don't Cloud Chase, que foi de longe um dos meus preferidos, que me fez... Eu acho que eles deram umas desafiadas para quem está em marca muito interessante, que foi Wyden Kennedy, Translation, Upscale Vandal. Foi muito interessante. Acho que o nome não fez jus. E a gente tem tanto dado, mas a gente não tem conhecimento, né? E o que eles falaram as marcas, elas geralmente trapaceiam para entrar em conversas culturais. Então, elas entram em território, mas elas não acrescentam a eles. As marcas, elas não tomam o tempo e o esforço necessário para realmente entender. Então, as ações são superficiais e é por isso que dificilmente você consegue criar essas conexões emocionais autênticas. E se a gente pensar que o nosso objetivo é criar essa linguagem entre produto e pessoas, eles falaram muito quanto as batalhas internas dentro das companhias são as principais barreiras para conseguir chegar num trabalho autêntico, e que a única forma de ter credibilidade é, de fato, ter as pessoas certas trabalhando, sentadas na mesa e trabalhando. E aí tem um cross aí, né? Entra a questão da diversidade, enfim, quanto essas mesas dessas pessoas estão, de fato, querendo conectar com assuntos em que elas esses códigos, eles falaram muito sobre os códigos das culturas que você quer se conectar. E o código não é só sobre as regras, é sobre os sistemas de crença, os rituais, os artefatos, as linguagens. Vocês falam muito sobre a empatia, mas ninguém exercita isso, né? Então, a gente precisa entender, não é assim, tá aqui a jornada do consumidor, eles gostam de usar aqui, ali, entendeu? Ele falou, sai desse desktop research, para de achar que esses PowerPoints, essas coisas vão te dar um real conhecimento dos códigos das culturas que vocês querem se conectar e, de fato, genuinamente, tragam as pessoas certas para a mesa. Então, eles falaram muito, tipo, criem com o time criativo dos artistas e dos creators que vocês querem se envolver, porque eles vão trazer um olhar diferente. Então, acho que a gente tem vontade, tem informação, mas a gente tem tanta essa ansiedade e essa pressa do deadline que tudo acaba ficando bastante superficial. Então, acho que é por isso também que muitas das coisas, elas acabam virando um vídeo, manifesto que inspira, mas não transforma. Então, eu queria dar essa construída porque me fez pensar muito sobre toda essa responsabilidade, entendeu? De como marca. Boa, Chiara, obrigado. Infelizmente, eu não vou poder ouvir o André, porque a gente fez um trato aqui para ir até 11h10. Complementando esse ponto só, eu acho super desconcertante esse tema. A gente, no fim, a Chiara falou aqui, o quanto dá para acreditar em tudo isso, verdadeiramente. E a gente começou falando de desinformação. Eu continuo achando super desconcertante o fato de nós aqui, ocidentais como instituições, como cultura, a gente dava de barato que dava para confiar na livre circulação e na confiabilidade das informações. E o que americanos, brasileiros, turcos, russos, hoje pensam quando recorrem mais às empresas, quando precisam saber de uma informação que dá para acreditar, do que as instituições que eles mesmos construíram para representar a sociedade. Eu acho um tema quentíssimo. Acho que a gente vai continuar vendo isso mais para frente nos próximos SX. Turma, é isso. Termina aqui minha missão de conectar e costurar esses pontos aqui com o André, com a Chiara e com a Juliana. Deixo com vocês. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo, Juliana, Chiara e André, né, por mais esse painel, trazer mais esse conhecimento para a gente. Aproveito para agradecer também a todos pela paciência e pela compreensão. Eu acho que nós fizemos um evento incrível, apesar desse nosso problema técnico, que não nos impediu de entregá-lo. Nessas quase aí 2 horas de conversas, insights e tendências. Eu queria, querido amigo, parceiro José Saad, agradeço novamente por ter aceito participar da co-curadoria desse
desse ABA SXSW Insights by GoEd e pela condução do evento. Nós passamos por temas como a ética das tecnologias, os seus programadores, a exponencialidade cultural, a transversalidade da área de saúde. Vimos cases que moldam o presente e que vão construir o nosso futuro. Entendemos melhor como navegar por cenários de incerteza, tendo como guias a empatia, o propósito e a diversidade. Mas, acima de tudo, nós entendemos a imensa teia de temas que se cruzam, moldando a sociedade contemporânea, como destacou o Saad ao final da apresentação dele. E para quem não a assistiu, infelizmente, ela estará disponível, assim como também o Saad e sua equipe da GoEd poderá fazer a apresentação na íntegra, que tem aí mais de 2 horas de duração dentro das suas empresas. É só solicitar. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo evento da ABA, que é o Branding at ABA, que acontece em 15 de junho. Saúde para todos. Tchau, tchau.